Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Agora que agora é nunca, agora posso recuar. Agora sinto minha tumba, agora o peito a retumbar. Agora a última resposta, agora quartos de hospitais. Agora abrem uma porta, agora não se chora mais. Agora a chuva evapora. Agora ainda não choveu. Agora tenho mais memória. Agora tenho o que foi meu. Boa noite, já te vi. Boa noite, meus netos. Esses meninos fazem eu rir antes de começar o programa. Boa noite, web espectadores. Eu hoje estou com um convidado aqui muito bacana. Ele vai me ajudar aqui a conversar sobre um incidente chato, né, que aconteceu com alguns jogadores do Santos, que eles tiveram, que eu tenho idade, vou ler, né? Que eles se recusaram a entrar no Lar Mensageiro da Luz, que é o abrigo de crianças e adultos com paralisia cerebral. Eles iam, na verdade, nesse dia distribuir ovos de Páscoa e resolveram retornar porque disseram que essa instituição tinha sido fundada por espíritas. Tudo bem, o objetivo do programa não é julgar absolutamente nada disso, até porque eu acho que já houve uma história deles irem a vários programas e falarem sobre isso, e inclusive voltaram lá. E eu acho que a coisa tem que ser bem tranquila, né? Não dá para a gente ficar aqui acusando, só acusando, só acusando. E eu acho que, no final das contas, eles acabaram que dando um exemplo muito bacana, porque isso aconteceu, mas eles voltaram lá. E o objetivo do programa é esse, não é julgar, não é nada disso. E por isso eu resolvi o tema que seria a caridade acima da religião. Boa noite, Valdir. Valdir Félix Gonçalves, que é historiador, né, Valdir? Isso. E ele está fazendo doutorado em História na Unesp. Eu acho bárbaro que ele esteja aqui, porque eu acho que ele vai ter muita coisa para falar, né, Valdir? Boa noite. Boa noite, meu querido. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço aí. E eu fiz toda uma história aqui arrumadinha para começar o programa, mas não quero, não. Eu vou passar para você dar a sua opinião. Na verdade, eu vou passar para você dar... Escuta, só um minutinho. Você me desculpa, Valdir. Esse quadro que você está na mão é para você ficar me dizendo que acabou o programa, é isso? Não é, não? Ô, meu amor, obrigado. Porque aqueles meninos, você sabe o que eles fazem, né? Me dá uma raiva. Então, vamos lá, Valdir. Eu ia mexer aqui nessa história toda... Porque eu sempre arrumo tudo bonitinho. Primeiro isso não quero, não. Eu resolvi mudar tudo. Eu vou deixar você me falar, não do que você achou dessa situação com os jogadores. Como eu disse, para mim, gente, acabou isso. Eu achei que, no final das contas, o exemplo deles foi bárbaro e para mim, está mais do que legal. É o que a gente precisa. O que você me fala dessa coisa da religião em si? Que me desculpem os evangélicos, mas assim não dá para eu ficar fingindo que eu não acredito nisso. Eu acho que eles têm uma coisa de um mundo mais fechado. Música evangélica, leitura bíblica, tal. Não são todos, eu tenho amigos que não é assim, mas existe uma coisa assim. Me fala um pouquinho disso. O que você acha, Valdir? Boa noite para todos, boa noite. Falar de religião é difícil, né? Porque, como diz o ditado popular, religião, futebol não se discute muito. Mas esse episódio ele ajudou muito para a gente debater algumas questões que eu acho que estão afetando quase todas as religiões atualmente, que é a questão da desumanização da humanidade, né? Tá todo mundo muito preso, eu acho, né? A maioria das religiões muito presas às questões relacionadas aos tempos modernos, à questão material, e estão esquecendo do essencial que foi pregado pelos fundadores das religiões, né? Que é a questão da humanidade, da solidariedade, né? A questão de você perceber que o ser humano precisa ser solidário para conseguir viver na Terra. Então, esse episódio ele foi excelente para a gente... Eu acho que para colocar na sociedade o debate das religiões também voltarem a humanizar a humanidade, porque está se desumanizando. Aliás, né? Deveria ser o princípio básico, né, de todas elas. O princípio básico. Agora, Valdir, e aí repetindo várias vezes, né, dizendo que episódio, a gente está falando do episódio porque foi a partir daí criado o tema,
Mas não é para a gente ficar falando nisso, não. Eu vou repetir que eu achei muito bacana eles terem voltado lá. Sim, eu acho que eles deram um exemplo muito legal. Eles porque conseguiram. Errar, a gente erra mesmo. Eles conseguiram se redimir de um erro. Exatamente. Né? E esse episódio foi engraçado porque eu acho que religião e futebol, que são duas coisas muito populares no Brasil, né? São duas coisas que deveriam ficar um pouco mais separadas. Hoje em dia, tem muito jogador de futebol, né, que leva para dentro do campo essa questão religiosa, e eu acho que isso não é legal, porque como eu estava brincando antes do programa com você, como o jogador, principalmente os evangélicos, me desculpe os evangélicos, não tenho nada contra evangélicos, tenho amigos evangélicos. Eu também. Eu, particularmente, não sigo religião nenhuma, mas os evangélicos eles são muito radicais em algumas coisas que eu acho que eles fazem uma interpretação errada com relação a algumas coisas. Por exemplo, já que aconteceu no futebol, vamos usar o exemplo do futebol. Num jogo, é muito comum a gente ver o cara fazer o gol, sair elevando a mão para os céus, fazer uma oração. Quando acaba, o repórter vai entrevistar, ele fala que Deus ajudou a fazer o gol. Aí eu sempre pergunto, mas coitado do goleiro que tomou o gol. Coitado do Deus do goleiro que tomou o gol, não ajudou ele. Então é uma questão muito complicada essa, eu acho. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu vou até ficar quieta. É engraçado, mas... Não é isso, não. Não é isso, não. Eu estou rindo. Porque eu não enxergo direito. Ai, gente. Vocês têm que dar um ponto eletrônico. Eu preciso continuar o programa, gente. Vocês me deixem em paz, fazer um favor. Vocês têm que dar um ponto eletrônico. Gente, que inferno. Olha, depois eu falo, porque eu não... Você quer trazer mais aqui? Não, faz assim para eu ver. Faz assim para eu ver. Como é que é? Boa, será essa não? É uma ótima, não, uma pergunta legal. Ótima pergunta. Não, mas gente, vocês me desculpem de um ataque. É uma ótima pergunta. Não. Menina, eu não enxergo, eles ficam assim, isso é um inferno na minha vida. Vai, Nil, você acha que eles voltaram? Você queria que fizesse... Porque a imprensa ficou em cima, você acha? Eu acredito que, de uma certa forma, a imprensa Sim. ajudou eles a voltarem. Porque hoje em dia, claro. com o tanto de assessor de imprensa que um jogador de futebol tem, uma imagem que ele tem a zelar, ficou muito feio o evento, o episódio ficou muito feio para a imagem desses jogadores, e eles não podem, numa sociedade que vive da imagem atualmente, você não pode ter a sua imagem queimada por causa de um evento desse tipo. Então, eu acredito que 80%, Sim. é uma opinião minha, mas 80% eles voltaram por causa dessa questão da imagem, e uns 20 lá, alguns devem ter se arrependido. Uma consciência, eu acho que o único né? que eu vi, que senti, pelo que falou, que se arrependeu de verdade, foi o Neymar. O Neymar, ele disse que chegou em casa, ele conversou com o pai, e, pelo visto, o pai dele, que é evangélico, fervoroso, Jura? deu uma bronca. O pai dele deu uma entrevista que eu achei muito interessante e deu para sentir na fala, no olhar do pai dele, que ele realmente se arrependeu. Agora, Robinho é um jogador que a gente sabe tem uma cabecinha de prego, né? Ele saiu do Santos numa confusão. Bom, a vida dele mostra esse tipo de comportamento que ele teve, é um reflexo da vida. Ele saiu do Santos numa confusão, foi para o Real Madrid, arrumou confusão, foi para o Manchester City, arrumou confusão, chegou, aí teve que voltar para o Santos. Então, isso é um pouco do reflexo de uma falta de cultura, eu acho, sabe? Conhecimento. Então, e aí você chegou na história lá. Eu estava lendo uma matéria da Lia Luft, que é romancista, poetisa e tradutora brasileira. E ela escreve na Veja. E aí eu peguei a matéria dela e estava escrito assim, num dos trechos. Que estar informado e atento é o melhor jeito de ajudar a construir a sociedade que queremos. E porque se nós somos desinformados, somos vulneráveis, alienados, bancando os tolos e fúteis, cavamos a nossa própria cova, assinando nossa sentença de atraso, que informados nós não íamos aceitar. E eu acho que isso aí tem muito a ver. Sim. Porque nessa coisa de que você fica só naquilo que... tem aqueles eventos gospel, tem aquela coisa... Acho que as pessoas têm o direito de fazer. Tem a sua religião, escolhe a religião que quiser. Até aí tudo bem. Agora, quando você fica fechado nisso, você não se abre para outras coisas, eu acho que nem a Bíblia serve, né? Porque se você volta lá e você para pensar que, então, se o ponto de partida deles é a Bíblia, então, que Jesus é esse que sabe, não iria? Mas você sabe que dá a impressão que a teoria
de algumas religiões é uma e a prática fica totalmente diferente, justamente por essa falta de conhecimento da religiosidade. Não é? Né? Uma religião você tem que estudar, você tem que saber como ela se formou, você tem que saber a história dela, o que ela prega, quem são os líderes que ajudaram a formar essa religião. E algumas religiões elas ficam muito presas a alguns pastores, ou algumas pessoas que são responsáveis por comandar aquela religião. E aí as pessoas ficam presas ao que eles falam, entendeu? E não vão atrás de se informar. Por exemplo, se esses 4 jogadores do Santos que se recusaram a entrar no abrigo, lá no lar, se eles tivessem mesmo conhecimento da Bíblia, eles iam saber que Jesus jamais faria isso que eles fizeram. Jesus estava no meio dos excluídos, defendendo os excluídos, as pessoas que não tinham condições. Então, Jesus jamais tomaria essa atitude. Então, como eles quem são eles, né, para excluir, tomar esse tipo de atitude, julgar? Exatamente. Né? Então, é complicado. Isso é falta de conhecimento da Bíblia. Provavelmente, eles ouviram de alguém, né, que uma coisa referente ao espiritismo é uma coisa ruim, eles devem ter ouvido, porque existe um preconceito em relação ao espiritismo e a outras religiões. Então, eles devem ter ouvido isso de alguém, guardaram e não foram se informar, não foram ler, para ver se realmente é isso, né, se realmente funciona dessa forma. Eu posso até estar enganada, mas a maioria dos espíritas que eu conheço, eles não fariam isso, não. Não faria, não. Mas, isso é a maioria, né? De todos que eu conheço e tal, e que a gente ouve falar e tal, não. Agora, uma outra coisa também que eu entrei lá no site e comecei a pesquisar, tem uma coisa lá de um dos meninos que fala assim, um dos meninos fala que Moisés, é muito engraçado, muitas coisas dos egípcios eram contra a vontade de Deus, mas Moisés se instruiu de sabedoria deles, né? Então, até porque, para você fazer uma diferença de uma coisa e de outra... Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento. Tem que conhecer, tem que estudar. Então, se você se fecha só naquilo, você tem vários outros desastres por aí para vir. Não só com a coisa da religião, mas politicamente, se você não se preocupa, né? E eu acho que tem essa coisa de você ganhar dinheiro muito rápido, não são só os jogadores. É que a gente fala deles porque do evento, são que ganham muito rápido. Exatamente. Também, dinheiro mais rápido. E aí não se preocupa mesmo com isso, né? Quer dizer, Exatamente. então, eu sempre digo que tudo que a gente conversa política, a gente sempre vai cair numa história só, educação. Exatamente. É aquela coisa, educação para conseguir humanizar a humanidade, né? A humanidade está, eu sempre repito, eu adoro repetir, a humanidade está se desumanizando. Está tudo ficando muito material, muito supérfluo, né? Inclusive a religião, infelizmente, né? Tem gente que se apega a uma religião e procura ouvir o que os líderes dessa religião pregam e não se informa, não lê para ver se é isso mesmo que o cara está dizendo, principalmente essas religiões mais atuais, né? Essas religiões mais novas aí. Então é muito complicado, isso eu acho muito difícil. Muito complicado. A gente fica aqui lutando para as coisas mudarem, né? Chegarem num outro caminho, a gente fica sempre tentando ficar melhor, e aí quando a gente vai vendo essas coisas aí, vai dando um pouco de medo. Eu né? acho que todas as religiões precisariam, principalmente as de base cristã, né, as evangélicas, católicas, né, as católicas, porque não tem só o catolicismo romano, né, tem o catolicismo ortodoxo também. Eu acho que elas precisam voltar a estudar a história da vida de Jesus Cristo, né, para verem o quanto ele foi solidário, o quanto ele foi um estudioso, né, ele estudou muito, o quanto ele ouviu que os que eram contra ele, né, ele deu ouvidos aos que eram contra para saber o que eles pensavam, entendeu? Ele foi ouvir as pessoas que estavam excluídas da sociedade. Jesus foi perseguido, basicamente, porque ele estava batendo de frente com o poder romano da época, né? Então, ele foi dar ouvido para quem estava à margem da sociedade, né? Então, acho que as religiões estão muito presas a alguns dogmas, algumas falas aí de efeito e estão esquecendo de estudar a origem, né? Onde tudo começou, por que tudo começou, baseado em que começou tudo isso. Então, isso está se perdendo também na maioria das religiões que eu tenho visto por aí. É verdade. Eu vou te pedir só um tempinho, que eu queria agradecer a minha fofa, da Letícia Valim, que eu adoro. A Letícia é esteticista, apoiadora do programa. E o Omar está pedindo para eu falar devagar, porque senão ele não consegue pôr lá todos os apoiadores. Né? Você pôs aí o GC de Letícia?
Então, da Letícia. Posso passar para outra? Letícia, um beijo, muito obrigada. E eu acho que vocês devem entrar no site da Letícia, porque vocês não imaginam as coisas maravilhosas que tem lá. Doutora Elódia Ávila, cirurgiã plástica com especialidade em ortomolecular. Dá tempo? Já? E o meu novo apoiador, que é o Dr. Richard Morita, ele é dentista, ele é clínico geral e trabalha com estética também. Ele é maravilhoso. Tem lá na página do programa o site, blog de todos os apoiadores, tá? E, Valdir, voltando aqui, você parou falando dos romanos, né? Os romanos eram quem mais perseguia Jesus, né? Sim. Ele escutava eles a beça, né? Uhum. Curava. Exatamente, é engraçado, curou né? bastante, deu ouvidos, né? Ajudou aí a organizar muita coisa ali na região que eles viveram na época. Então é bem interessante, então, se a gente porque ele não excluiu as pessoas que foram contra ele, imagina, né? Ele apoiou, ele deu abrigo quando ele pôde, e assim vai, né? E hoje em dia as pessoas aí que não chegam aos pés do que Jesus pregou e aí se acham no direito de sair julgando, de sair condenando, né? De sair excluindo, né? Porque algum iluminado, né, disse para eles que tem que ser feito isso. Aí é difícil, né? Algum se iluminado, algum que se acha, algum que se acha iluminado, se acha acima do bem e do mal, com o poder de dizer para as pessoas o que ela tem que dizer. Eu acho, na verdade, viu, as religiões não são, a maioria delas, não são todas, mas elas não têm muito interesse que o povo que segue conheça também muita coisa, porque é mais fácil você controlar um povo que não conhece, né? É mais fácil você dominar um povo que não conhece, olha, né? Isso é em tudo, né, Valdir? Isso é na política também. Eu estava falando aqui da outra vez, enquanto você fica trocando 1 quilo de feijão, uma cesta básica, por um voto, que legal. Então, não há mesmo questão alguma de que a gente conheça nada. Exatamente. E assim, infelizmente, o conhecimento vai ficando de lado. E aí os dogmas, eu nem chamo isso de fé, né? Porque fé é uma coisa bonita, boa. Agora, um dogma, quando ele é muito martelado na cabeça da população, aí acaba dominando essa população acaba fazendo coisas que eu acho que não são legais. E eu entrei num site lá e eu via cada coisa, né? Cada um falava uma coisa, fazia pergunta para um outro que era evangélico, e o outro falava, eu sou evangélico, mas tinham muitos evangélicos nesse site que eu entrei, e que não eram assim, não, viu? Que eles falavam assim, não, eu também acho, eu sou uma pessoa que procuro me informar, eu leio outras coisas, eu estudo, eu estou sempre aberta a outras informações, a fazer trocas e tal. Bom, maravilha. Então, eu vou deixando sempre bem, porque senão a gente cai naquela coisa. A gente está aqui falando de uma coisa, você mas vocês estão julgando. Né? Então, a gente sabe que existe uma outra parte que não é. O que, na verdade, o objetivo, na verdade, é de jogar uma semente aí e que ela consiga brotar, ainda que seja num mínimo, né? Que as pessoas consigam se tocar. E tinha um deles lá que falava assim, estar informado e atento... Não, isso não era esse, não. Ele perguntava para eles, para esses internautas, ai, menino, que eu queria saber isso aqui. Ai, eu acho que eu perdi. Puxa, que pena, porque o menino falava assim, ele falava, me fala uma coisa, eu não estou querendo agredir ninguém, não, mas ser evangélico é sinônimo de não poder ser informado? Né? Ele falou assim, eu não estou falando isso para agredir ninguém, não, eu só estou querendo saber, porque fica muito difícil de eu conseguir entender, porque eu estou vendo cada coisa que eu estou lendo escrita aqui, que chega ao ponto de estar me assustando. E, como eu te falei, muitos falaram que não. Agora eu vou te falar que muitos... que eu vi, eu fiquei passada. Eu também fiquei passada, porque eu fico da resposta, Valdir, eu acompanhei bastante arrepiado. esse caso, eu dei uma olhada em alguns sites na época, que ele foi alguns dias atrás, né, e realmente eu vi muitos evangélicos indignados com o que aconteceu mesmo. Né? Eu acho que foi uma postura que talvez os jogadores não esperassem que ela fosse ter tanta repercussão, né? Mas aconteceu numa época que estava todo mundo um pouco sensibilizado, é véspera de Páscoa, né? Todo mundo fica mais sensibilizado na época desses feriados santos. E eles tiveram um azar danado da mídia divulgar bastante isso, entendeu? Porque, vou te falar também, a pergunta dele foi boa nesse sentido. Se a mídia não tivesse dado crédito para isso, talvez isso teria passado batido, ninguém teria percebido, né? Infelizmente. Então, mas assim, você quer saber, sabe o que eu fico com essa melhor parte
Sabe, Valdir, que é assim, no final das contas, por quê ou não por quê, foram. E aí, no final, deixaram uma mensagem aí de que a gente pode mudar, rever. Exatamente. Né? No final, eles fecharam com chave de ouro, eu achei. Que foi Eu o achei fato também. de, mesmo que tenha sido influenciados pela mídia, eles voltaram lá depois, né, brincaram com as crianças, deram prêmios para as crianças. E, na verdade, ali para aquelas crianças, o que importava não era nem se eles estavam ganhando prêmio ou não. O que importava era estarem perto dos ídolos deles, né, porque eles veem esses jogadores como grandes ídolos. Né? Então, isso daí tem um valor muito maior do que eles chegarem lá e dar dinheiro para essas crianças. Então, no final, eles conseguiram se sensibilizar, com a ajudinha da mídia, é claro, mas eles conseguiram se sensibilizar e voltaram lá, e aí, inclusive, fecharam com chave de ouro. Estão de parabéns por terem reconhecido, porque ser humano é ser isso mesmo, né? Errar e reconhecer o erro. Reconhecer o erro e voltaram lá para tentar arrumar a besteira que fizeram. Mas eu prefiro achar, e é o que eu estou te falando. E no final, para mim, se foi ou se não foi, não importa. Importa que ficou aí um exemplo. Eu estou te perguntando aqui se você quer perguntar outra coisa, quer? Sim, claro, fez refletirem sobre o que fizeram, ou não fez, eu não sei. E fez toda a sociedade. Eu só pego o final da história, e fez toda a sociedade prestar atenção nisso. Prestar atenção nisso. E você vê que é bacana, porque eles têm uma abertura aí na mídia bacana para eles, e esse ato deles é uma coisa que eu acho que deixa aí bem uma mensagem legal, né? Acho que no final das contas eles fizeram uma coisa muito bacana. Toda a sociedade, né, ficou de olho, ficou esperando um desfecho. Né? Isso foi legal também. Aí fez evangélicos debaterem com espíritas, católicos ficaram um pouco... Eu vi poucas opiniões dos católicos, mas alguns deram algumas opiniões. O importante, independente de religião, é que o ser humano é ser humano. Ele tem que ser tratado de maneira igual, ele tem que ser bem tratado. O ser humano não está na Terra para sofrer, eu acho. A minha opinião. Sim, claro que eu não sou de religião nenhuma, mas eu acho que o ser humano não está aqui para sofrer. Claro que não, porque também tem um outro lado do espiritismo, que eu sei que você está falando, mas também tem uma outra... Ninguém veio aqui para sofrer, não. Nada disso, então, não. E o ser humano é solidário. Não tem essa que o ser humano é ruim. Eu acho que o ser humano é solidário. Em muitos momentos a gente vê de catástrofes, de crise, a gente vê o ser humano ajudando um outro. Né? Então, isso é importante. Isso é uma coisa que tem que ficar disso tudo. Agora, você sabe que eu estava conversando ontem? Estava com uma amiga falando sobre essa história. Eu estava falando que é uma psicóloga. Até ela estava falando, Malu, sabe o que acontece? A religião, o fanatismo, ele cega. E, cara, você sabe que é tão difícil para eu entender isso, porque eu fico imaginando que uma pessoa, eu volto lá na história, que se informa, que lê, que está aí procurando estar o máximo que pode antenado. Como que pode uma religião escurecer? Como que pode isso? Ela é psicóloga, né? Acho que uma coisa... Vai de cada um, né? Eu acho que, assim, as pessoas... É a questão da fé. Eu sempre brinco com a Letícia, que você citou agora há pouco aí, que ela é muito... a gente sempre debate esse assunto. Eu acho que, assim, a fé é uma coisa que as pessoas... Cada um sente de um jeito. Tem pessoas que sentem a fé e se deixam levar completamente por essa fé e esquece tudo que está em volta. Isso faz parte do poder que a fé tem, ou as religiões, as crenças têm de envolver as pessoas. Agora, tem gente que tem a fé, mas quer entender. Não, peraí, eu tenho fé, eu acredito, mas eu quero entender o que está acontecendo à minha volta, eu quero entender como funciona, como tudo isso surgiu. Aí essas pessoas elas conseguem, né, levar melhor alguns tipos de problemas do que essas pessoas que ficam mais cegas. Assim. Geralmente fica cego mesmo quem não tem conhecimento daquilo que eu falei já. O conhecimento da origem da religião, de como ela surgiu, como ela funciona, como os líderes que montaram essa religião montaram, como isso tudo aconteceu. Eu acho que todas as religiões têm que estudar a sua história. Eu sou suspeito por falar porque eu sou historiador, mas eu acho que todas as religiões tem que estudar. Eu fico abismado. Minha mãe, por exemplo, é católica, fervorosa, e às vezes eu pergunto umas coisas para ela sobre a religião que ela não sabe explicar.
Ela não sabe como surgiu, qual a história daquilo, mas ela acredita fielmente naquilo. Então, é uma coisa que só psicólogo pode explicar. Né? Ela acredita... Ela acredita em umas coisas, pergunta, mas como isso surgiu? Quem que disse isso pela primeira vez? Como funciona? Ela não consegue, sabe? Aí ela começa a tentar dar umas explicações religiosas. Eu falo, não, mas eu quero uma explicação mais científica, mais, né? Como surgiu? Quem que falou primeiro? E aí eles se perdem nessas explicações, começam a falar, mas é fé. Fé você tem que sentir. Eu falei, tudo bem, mas você acredita numa coisa que alguém disse para você e ninguém provou? Entendeu? Então, eu sou bem... Mas também, se não prejudica ninguém, o que ela está fazendo... Sim, exatamente. Nenhum, o problema né? é que tem hora que eles argumentam isso usando para o mal, né? Por exemplo, o exemplo histórico, principalmente dos católicos, são as cruzadas. Né? Eles argumentavam matar tanta gente na fogueira usando argumentos religiosos, que eles estavam curando a humanidade das bruxas, das pessoas que eram hereges, entendeu? E não mostrava nenhum argumento científico para mostrar por que aquelas pessoas tinham que morrer. Entendeu? Então, tem o lado bom, tem o lado que a fé, muitas vezes, leva pessoas a fazerem coisas boas. Existem vários trabalhos da Igreja Católica Sim. fantásticos. O trabalho da Pastoral da Criança, por exemplo, que Sim. eu acho que dentro da Igreja Católica é o que mais funciona. Né? É fantástico, trabalho lindo, maravilhoso, muito bem feito. Mas tem hora que eles usam para o mal. Né? Isso funciona não só com a Igreja Católica, funciona com algumas evangélicas, funciona com religiões. Aí a gente olha para o Oriente Médio, esse bando de religião, um jogando bomba no outro, conflitos religiosos ali. Eles deram azar ainda de estar em cima da maior bacia de petróleo do mundo. Né? Então, ali mistura um interesse econômico para o petróleo, mas também tem um fundo religioso muito grande naquela briga do Oriente Médio. É muçulmano brigando com o judeu, brigando com o católico, né? E usando argumentos religiosos para essa briga. Né? Usando que tem que matar fulano da religião X porque ele é um inimigo, ele tem pacto com o demônio, ele tem isso, tem aquilo. Isso não é argumento, né? É complicado isso. Então, e é isso, né? E essa é a grande preocupação, né? A desinformação, esses preconceitos, essas coisas todas E aí levam tem aquela a história, guerras. se você pega uma coisa e fala 200 vezes na cabeça das pessoas, você, né, pega uma teoria mentirosa, aí você fala 200 vezes na cabeça das pessoas, e as pessoas não procuram conhecer se aquela teoria é verdade ou não, as pessoas começam a acreditar nela. O Hitler usou isso muito bem na Segunda Guerra, né? Uma mentira dita várias vezes vira uma verdade. Né? Então, as pessoas começam a acreditar nessa mentira. Né? Se você fala muito, aí elas acreditam. Agora, Valdir, isso aqui daria conversa para mais de não sei quantos metros, né, bem? Daí é difícil, né? Porque falar de religião é muito complicado. É muito complicado. Mas, na verdade, eu não acho que é a religião, não. Eu queria pegar no ponto dessa coisa de você procurar, de alguma forma, se informar. Isso né? é importante. Porque se você se informa, se você tem lá o mínimo, procura, pelo menos, saber, e eu acho que você não chega a algumas coisas assim. Você acaba não fazendo algumas coisas assim, você acaba não julgando o outro, você acaba não... Né? Que, em final, a coisa bem grande acaba para os outros lados dando guerra. Exatamente. Né? Então, e aqui, né, quando a gente fica nessa coisa pequenininha, fica numa guerrinha pequena. Fica nas picuinhas. Menor. Né? E aí vai crescendo, vira guerra. E é uma pena. Eu queria, na verdade, mandar um beijo para a Núbia, do Gorila, que a gente estava ali fora conversando outro dia, e ela falou assim, Malu, tem uma passagem na Bíblia que diz, não era nem sobre esse assunto, era outra coisa. E ela disse que tem uma passagem na Bíblia que diz... que fala de uma semente que você planta e a gente tem que fazer esse movimento e não sabe em quantos terrenos ela vai brotar. Não importa. Eu quero sempre poder fazer a minha parte. Então, eu mando um beijo para o Robinho, para todos os jogadores do Santos. Não, todos não. Eu mando para todos, vai. E para esse da história toda que aconteceu aí. E agradeço muito por eles terem voltado, que eu achei super bacana. Foi legal. Eu acho que eles deixaram uma mensagem super bonita. Não quero saber se é pela insistência da mídia, pela cobrança, nem me importa saber disso. O que me importa é que o desfecho foi esse, e eles têm essa mídia aí para eles o tempo que quiserem, então deixaram um tremendo exemplo, e que daí para diante eles sigam dessa forma. Exatamente, aí, né, Valdir? E que todas as religiões sigam aquele mandamento que é o primeiro, né? Primeiro. Amar a Deus, mas amar o próximo, né? Porque não adianta só amar a Deus, né? E excluir o próximo. Não resolve. Não adianta. Oi? Ah, tá. E, Valdir, você... Oi? Não, acho que não vou ler, não, viu? Você quer que eu leia? E eles querem que eu leia um poema que eu trouxe aqui. Pega lá, responsabilidade sua.
Pega lá para mim o poema. Ah, eu vou ler. Eu não queria ler não, porque eu achei que ele é uma coisa muito violenta, assim. Ah, mas eu acho que vale a pena. Esse poema é de Marcelo Bartz. Ele... Ah, menino, você não sabe onde está, você está mexendo nas minhas coisas. Depois eles falam que atrasa. Você está vendo? Esses meninos são um horror, gente. Não está aí, não? Gente, isso aqui é uma bagunça, esse programa. Eu vou falar, olha, eu vou te falar. Isso aqui é uma bagunça. Cadê? Agora o menino me faz ler. Então, sabe o que acontece, Valdir? Esse poema aqui eu não ia ler, não, porque eu achei que ele ficava uma coisa meio que de agressão. Mas eu vou ler sim, porque eu tenho bem essa cara mesmo, eu acho que eles estão certos. Antes de terminar, porque eu vou terminar com esse poema, eu queria mandar um beijo para minha neta lá do Rio de Janeiro. Gente, eu tenho tanta neta. Minha neta lá no Rio de Janeiro, que é a Manuela. Um beijo para a Priscila. E para minha neta Manuela, um beijo grandão, bem grandão. E um beijo para a Flavinha, Ana Flávia, de São José do Rio Preto. Ai, como eu gosto dessa menina. Essa menina é uma fofa. Gente, eu vou ler esse poema que fica aí de mensagem para vocês e eu volto para a gente dar um beijinho antes de você ir embora. Esse poema é de Marcelo Bartz, tá, gente? Ai, Jesus, te tiraram de dentro de nós e te chaparam na cruz. Os vendilhões do templo são hoje teus ministros. Tem bispo, tem até bispa, tem gente dizendo por aí que você vai voltar. Se isso é verdade, pelo amor de Deus, toma cuidado. Tem gripe suína, tem bala perdida, tá cheio de ladrão no Senado, pagamento em cash só à vista, nem pense em aceitar fiado. Inflacionaram a hóstia, tua salvação está pela hora da morte, e tua bênção, então, mais cara a cada dia. Mas, se comprar pelo site, tem desconto. Jesus, eu nem te conto. Teu Papa proíbe o aborto e a camisinha. Mas os padres que antes comiam a viúva, às vezes as freirinhas, agora estão comendo criancinhas. É bem verdade que tem uns mais inofensivos, só cantam, pulam, batem palminhas. Mano, escolher Barrabás foi fichinha. Você não sabe a sacanagem que estão fazendo com Satanás. Pobre coitado. Ele que foi mestre para o teu aprendizado, agora é mero figurante no show das igrejas. Baixa no povo, rosna um pouquinho, sacode um pouquinho. De vez em quando dá uma rangidinha nos dentes, mas quando o pastor grita show, enfia o rabo no meio das pernas e vai embora, todo obediente. Ai, Jesus, o que será de nós? Já não se fazem mais diabos como antigamente. Lindo, né? Muito bom, muito bom. Eu li esse e-mail esses dias, esse poema esses dias, eu recebi por e-mail. Muito bom, muito legal. Muito legal, muito não é? Legal. E aquilo que eu falei, né? A desumanização da humanidade. Pois é. Tudo muito mas material. não tem problema não, Valdir. Não, você me ajudou com pouca, com muita gente, não sei, a gente deixou aí, ó, uma sementezinha Exatamente. do bem para o povo parar para pensar. Para de me falar para cortar, senão eu vou continuar falando. Tô falando sério. Eu vou continuar, não vou parar de falar. Não vou mandar fazer outra pergunta pro Valdir. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Vou Obrigado dar um beijo você. no Valdir. Beijo, meu amor. Muito obrigada, viu? Muito bem-vinda. Agora que agora é nunca agora posso recuar. Agora sinto minha tumba, agora o peito a retumbar. Agora a última resposta, agora quartos de hospitais. Agora abrem uma porta, agora não se chora mais. Agora a chuva evapora. Agora ainda não choveu. Agora tenho mais memória. Agora tenho o que foi meu.